prendeu na água. O Fluminense deu bote, fez um corte. Se vale disso, levanta a bola. Tem que ser levantando. Tentar rolar no gramado não vai. Vai o Fluminense pela ponta direita na arrancada. Tentativa é feita. Opa! Mengão entrou apelando, foi o Alan. Pegou pesado, perdeu a linha. Sujou, leva cartão amarelo, vai para o livro de ocorrência, fecha suja no jogo. Se levar outro, o jogo acaba mais cedo para ele. Mete o pé, vai embora, expulsa aí. Na rua, Coelho! Não tem nem o que discutir. Quem estava jogado ali pela ponta direita era o Canóbio. O Alan chegou atrasado com o carrinho, afastou a frente do Fluminense e recebe a primeira advertência da noite. Cartão amarelo para o Alan, capita 29 do Flamengo, 0-0 placar Med Levenson. Chegou a maratona do Flá Basquete no mês de janeiro. 5 jogos decisivos na NBB, BCLA e Super 8 em sequência no Maracanãzinho. Você não pode ficar de fora. Aqui Tupi, derruto, PIP. Canóbio vai se recuperando lentamente, mas a estratégia é toda outra em Gerson. O jogo é outro, porque realmente a bola não rola. Exatamente. E aquela bola que você narrou muito bem, e que o Coelho falou também muito bem, na atrasada de peito do Léo Ortiz. Jogo paralisado, Gerson. Jogo paralisado. O juiz interrompeu aí que o juiz suspendeu o jogo. Chamou a galera aqui do Flamengo. Suspendeu provisoriamente, claro. Parou, Gerson. Bom, então, se o Kennedy tivesse acordado, ele roubaria a bola. É que ele saiu atrasado, porque ele pensou que o goleiro iria pegar. E o goleiro ainda não tinha saído do gol. Se ele tivesse acordado, ele chegaria na frente. Agora, eu acho justo dar uma paradinha aí, de repente uns 15 minutos, porque tá bem a coisa e a contusão corre junto com esse tipo de campo. Esse é um dos detalhes e o Gerson, como craque, como mega, super, hiper, ultra craque, sabe melhor do que ninguém. Esse tipo de campo, ele é muito propício à contusão. E as pontas d'água vão se avolumando, agora já de forma preocupante, a ponto do árbitro parar o jogo. Está interrompido aos 9 do primeiro tempo. Fla-Flu, diga, Sérgio. Muito bem, querido, eu estou na beira do gramado aqui, tentando ver se eu consigo chegar aqui no delegado da partida. É claro, né, ele não vai ter ideia mais ou menos de quanto tempo vai demorar essa chuva, mas a preocupação maior neste momento é com as condições do gramado. E a gente vê aqui que realmente está bastante empoçado. Neste momento, os jogadores do Fluminense que estavam aqui no banco de reserva, jogadores, eles estão indo agora para dentro do túnel, Benito. É uma situação realmente preocupante, anormal, uma situação atípica, que eu me lembre, alguém pode refrescar minha memória caso eu esteja errado, mas que eu me lembre, um jogo parar aos 9 do primeiro tempo, aqui no Maracanã por chuva. Já vi jogo parar por chuva aqui. Faz tempo que isso não acontece. Desde que o Flamengo e o Fluminense assumiram a administração do estádio, prometeram um gramado à prova de bomba nuclear. Podia acontecer qualquer coisa que o campo iria resistir. Não resistiu. O campo abriu o bico. Agora, realmente é o seguinte, essa chuva aí contra a natureza não tem como você brigar, né, Gerson? A natureza é a natureza. Exatamente. É anormal. Exatamente. Não vai brigar contra nada. Tem que parar para dar um tempo, 15 minutos, tal, de repente até meia hora, se der uma arrumada. Até fora do campo está alagado. Não é só dentro do campo, não. É verdade, Está alagado também. Então não tem futebol, não tem correria. E outra coisa, vale sempre bem bom a gente frisar. Esse tipo de campo dá esse tipo de jogada aí que o Alan fez contra o Canóbio. Era para ser expulso, porque o Canóbio adiantou a bola e o Alan entrou de carrinho. E pegou direto o Canóbio com a bola lá na frente. E esse tipo quebra a perna, arrebenta tornozelo. É ruim.
E, cara, eu tô vendo uma coisa aqui que eu não vi há muito tempo. Tá alagada a entrada do túnel. No túnel de onde os jogadores entram e saem, a arbitragem também. Ele é em frente à cabine. Claro que a própria estrutura da arquibancada, no caso ali embaixo das cadeiras, eu não sei se é aquele fervilhar é porque a chuva está caindo, são as gotas, ou se ela tomou conta mesmo do vestiário. Ô, Penido, É preocupante, hein? eu tô bem atrás do gol à esquerda aqui, eu vim um pouco mais para trás, estou ao lado da ambulância. E atrás do gol, obviamente que o sistema de irrigação na parte externa do gramado não funciona como no lado interno, mas aqui já está uma poça d'água, se eu colocar o pé nela, a água vem na canela. Só para elucidar aqui que a parte interna do gramado do Maracanã, ela está resistindo como pode, porque a parte externa que não tem esse sistema de irrigação, a drenagem, melhor dizendo, irrigação é natural que está acontecendo, essa chuva que está caindo, mas a drenagem do estádio, ela acontecendo do lado de fora, ela não dá conta, então a parte interna até que está resistindo um pouquinho, aqui fora é quase um manguezal, Penido. É impressionante. Torcer para a chuva diminuir, ela não é tão intensa quanto começou quando os times, o Coelho até falou isso com propriedade. Ela entrou em campo junto com os times. Entraram Flamengo, Fluminense, arbitragem e chuva. Tudo ao mesmo tempo. E veio uma rajada que trouxe uma quantidade absurda. Pensei, bom, isso é chuva de verão, vai passar rapidinho, que nada. Continua chovendo. Agora não, com aquela intensidade inicial, mas é insuficiente a drenagem para poder absorver essa quantidade toda. E continua caindo água, galera. Ô, Penido, Ongal Plus, as tiras para monitoramento da glicemia que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. Compre agora com o melhor preço no site supersaudávelshop.com.br. Chamou, falou. tem um protocolo padrão para esse tipo de situação. O jogo ele foi paralisado rigorosamente às 18 horas e 8 minutos, 6 e 8 da noite. Então, é necessário esperar 30 minutos, meia hora, 6 e 38. Vem o delegado, os árbitros, eles fazem um teste. Se tiver condição de jogo, ok. Se não tiver, se espera mais 30 minutos. No caso, até então, às 7 e 8 da noite, 19 horas e 8 minutos. E novos testes são feitos. A partir desse momento, com base na previsão de chuva, estado do gramado, opinião dos goleiros que conta também. Então, a partir das 7 e 8 da noite, se não tiver condição de jogo, aí é aquele momento que reúne todo mundo para resolver, se espera até um pouquinho, mais 15, 20, 30 minutos, ou se remarca o jogo. Então, estamos na primeira meia hora, Penido. Ok, deixa eu ver com o Sérgio Guimarães, ele que está tentando contato aí com o delegado do jogo, para saber a providência inicial, se é essa tal meia hora, ou se o Maracanã vai se valer daquele recurso que, por exemplo, foi utilizado no último jogo do Vasco no temporal, na penúltima rodada do campeonato, Vasco e Internacional, que alagou tanto quanto, talvez até mais. E aí eles entraram com rodo, em ferramentas que pudessem auxiliar na remoção daquela água excessiva. Tem esse dispositivo aqui no Maracanã, Sérgio? Tem um rodo aqui atrás, ó, aqui, mas acho que é só para publicidade. Tem um rodo que ele está funcionando para mostrar ali a marca que patrocina o campeonato. No gramado, nesse momento, não tem nada, Penido. No gramado continua, apesar de uma micro diminuição ali na parte frontal, na cabeça da grande área, do lado direito das cabines de rádio, era um friso de água, aquele friso dourado que a água deixa quando a luz bate nela, fazendo reflexo. Aquele friso, ele tem agora a metade da extensão que teve, portanto, já não é mais uma coisa assim tão alarmante quanto já foi. Porém, o campo ainda está impraticável, porque há pontos de alagamento que não permitem o esquerdo de ataque do Fluminense ou direito de defesa do Flamengo e o raciocínio inverso do lado. Começou raio, Penido, para melhorar. Aí tem que ver se São Pedro dá uma força pro clássico, né?
Se São Pedro ajudar, vou gerar o plantão Tupi. Tem muita coisa acontecendo. E tem muita coisa até que já aconteceu. Neste domingo, plantão Tupi de esportes. Alô, alô, Vinícius Gama. É isso, garotona, galera do Espírito, Campeonato Carioca, quarta rodada, logo mais 8h30 em Pacajá, tem Boa Vista e Vasco. Ontem no Newton Santos, o Botafogo venceu o Bangu 2-0. Amanhã, 5 da tarde, Conselheiro Galvão, tem Madureira e Portuguesa. 8h30, Laranjão, Nova Iguaçu e Volta Redonda. E na terça, 5 da tarde, no João Saldanha, Maricá, enfrentando a equipe do Sampaio Correia. Clássicos pelo Brasil. Na boca do Jacaré, no Campeonato Brasiliense, o Gama derrotou o Brasiliense por 2-1. No Barradão, o Bahia venceu Vitória por 1-0. No Campeonato Goiano, Vila Nova e Atlético Goianiense vão empatando por 1-1. Na Arena MRV, aqui, ó. partida no primeiro tempo, Atlético Mineiro e Cruzeiro 0-0, Benito. Marcelo Viana aqui, delegado do jogo, vamos ouvir. Na verdade, existe um protocolo de a cada 15 minutos se verificar as condições do campo. Mas isso também depende muito da perda de intensidade da chuva, né? Eu acho que ela já perdeu um pouco de intensidade. Vamos ver, vamos aguardar agora. Tem 10 minutos de paralisação, daqui a 5 minutos o árbitro e os assistentes vão dar uma volta no campo. E aí a gente toma a decisão, se aguarda mais 15. A gente depende muito aqui da diminuição da intensidade da chuva. Já conversei com o responsável da manutenção do campo. Ele disse que a chuva diminuindo em 2, 3 minutos, o campo retorna à sua normalidade ou bem próximo disso. A intensidade da chuva baixar para que as condições do gramado permitam que a gente continue com a partida. Aí, Marcelo Viana. Marcelo Viana, que é o delegado do jogo, está aí, portanto, falando na Super Rádio Tupi. Para você que se liga nas ondas do rádio. E olha, a grande notícia, parou de chover. Parou de chover. Tem uma mini garoa ainda, mas essa aí não tem capacidade de causar nenhum problema, nenhum transtorno maior, muito menos de impedir a sequência do clássico. Nós já temos 11 minutos e meio de paralisação. Eu acho que vai cumprir esse prazo dos 15. Então, dentro de 4 minutos, deve rolar a bola de novo. Aliás, rolar ela não chegou a rolar, né, Gerson? Não, rolar não rolou. Ela ficou boiando. Agora, eu acho que o certo é esse, estava esperada para ver. Mas como ele disse que se diminuir a chuva em 3 minutos, estou achando pouco, hein? Mais de 3 minutos, o campo reage, tudo bem. Agora um detalhe importante, antes de começar o jogo, eles regaram o campo, botaram mais água ainda, e não deveria. Por quê? Porque já estava chovendo, já estava chuviscando, e poderia ter uma chuva forte como teve. Então, eles ajudaram, até antes de começar o jogo, a alagar o campo. Agora, e o rodo? Bate o rodo. Eu estou achando estranho que ninguém entrou com rodo até agora. Não sei se o tipo de gramado do Maracanã, que o Maracanã é gramado híbrido, né? Ele é campo de plástico com grama natural. Não chega a uma ser mistura. 50-50. É mais natural que artificial. Mas ele é híbrido realmente, Benito. Pois é, isso talvez prejudique a presença de rodo, seja impedida por isso, para não danificar a parte estrutural dessa parte híbrida, que tem uns 40%, sei lá, que é de grama sintética. Oi? Tem um detalhe aqui que chama a atenção. Bem na entrada do túnel tem aqueles ralos, né, de escoamento de água. Só que nós sabemos que hoje em dia, eu não estou falando só do futebol, as coisas elas precisam ser mais bonitas que eficientes. Então tinham aqueles tapetes de grama sintética em cima dos ralos. Então isso estava acumulando água. Então alguém teve a ideia aqui de puxar para fora esse gramado sintético aqui, esse tapete que estava em cima do ralo, e aos poucos está começando a escoar água aqui à beira do gramado. Então
aquele mecanismo que você faz para deixar mais bonito, mas que de certa forma acaba atrapalhando quando acontece algum imprevisto. Então, tiraram aqui esse tapete de grama sintética que fica bem na entrada do túnel, onde você me mencionou que estava alagado, estava mesmo, já melhorou bastante. Olhando para o campo, o Marcelo Viana está com o Júnior ali também, que também é da federação. Os dois estão andando, caminhando na parte interna do gramado para ver a condição. Aqui de longe, Benito, parece que lá no meio do gramado a condição não está tão ruim. O grande Melhorou muito. só que olha a lateral aqui, ó. Bem lateral, perto da área técnica. E isso inclui, tem uma parte interna do campo que está complicado também. Então, nas extremidades, inclusive onde ficam os goleiros, a condição ainda não é adequada. Vamos esperar mais alguns minutos para ver se melhora. E sobre a chuva, ela diminuiu bastante. Diminuiu bastante, está muito parecido com o que acontecia no momento em que a nossa equipe acessou o gramado por volta das 5 horas da tarde, Penido. Valeu, falou. É o nosso grande Marcos Coelho. E vai ter um mortinho em campo no final. Quem vai ser, hein? O cara vai ser vítima do aguaceiro. Ou é falta técnica mesmo, aquele cara que é vacilão e não entrega nada não. É o mortinho em campo. E eu vou perguntar pra ele. O sinal está pago? Vai dar mole, parceiro. Tem saúde sem dor. Agora você faz um seguro Sinaf e ganha um Viva Sinaf. Alô, Pedro Bucão, alô, Zé de Paula. Vocês sabem quem vai ser o mortinho em campo? Depois que começar o jogo, né? Mas a chuva é muito intensa, cachifou o Rio. Eu quero perguntar no departamento de jornalismo, a equipe liderada pela Márcia Pinho, ao Tiago Souza, o impacto disso aí na cidade. Tiago Souza, jornalismo Tupi em ação. Fala aí que eu quero ouvir. Exatamente, Benito. Olha, segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva avançam da Baía de Guanabara para a Zona Norte, Centro e em torno do maciço da Tijuca e também na região da Barra. Previsão, Benito, de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raio. Agora, na região serrana, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu alerta via SMS, alertando os moradores sobre a chuva forte. Na região de Ipiíba, em São Gonçalo, entrou em alerta máximo, segundo o sistema alerta de cheias. O motivo é por conta da subida do nível do rio Aldeia de Cima, que está fora da normalidade, Benito. Ok, tá aí. Agora, melhorou mais de 80%.